Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Nessa aula irei resolver as atividades de Química da semana 2 do volume 4 do segundo ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre Lei de Hess. Mas antes de irmos para a resolução, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações e se gostar da aula, deixe o like. Também peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram, nós colocamos muitas novidades. Toda semana tem quiz, tem várias coisas que vocês vão gostar. Inclusive o cronograma das postagens das aulas no YouTube. Então, para vocês ficarem por dentro de tudo, segue a gente lá no Instagram, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes da resolução, vamos aqui dar uma fundamentação teórica. Nós vamos continuar essa semana com cálculos de ΔH. Então, existem diferentes formas da gente calcular o ΔH. Usando calor de formação, como eu disse na aula passada, nós vimos no PET 3, a semana 3 do PET 3 foi cálculo de ΔH usando calor de formação. Na aula da semana passada, a gente usou a energia de ligação para calcular a variação de entalpia. E nessa aula, a gente vai usar a lei de Hess, certo? E aí, novamente, eu faço um convite. Nós, do Escola Online, queremos saber como você estuda. Se você faz mapa mental, resumo, se assiste sua aula. Se você faz esses resumos bonitos, esses mapas mentais, tira uma foto, manda lá pra gente no Instagram. Vai ser um prazer enorme compartilhar. Faz as postagens de você estudando, marca a Escola Online, nós iremos repostar, certo? Então, vamos lá ver como é o cálculo de ΔH usando a lei de Hess. Primeiro, por que chama lei de Hess? Porque, na verdade, foi um químico suíço com esse sobrenome Hess, foi o German Henry Hess, que ele contribuiu para a termoquímica nessa lei, né? Ele desenvolveu trabalhos experimentais e ele verificou que a variação de entalpia de uma dada reação não depende dos estados intermediários, mas somente do estado final inicial. Então, qual seria o estado inicial? O estado inicial são as substâncias reagentes e o estado final seria a substância produto. Só que nós temos reações que ocorrem em diversas etapas. E aí, Hess descobriu que, para saber a variação de entalpia da reação que ocorre em etapas, você não precisa saber o valor da entalpia das reações, de todas as reações intermediárias, somente do estado inicial e final. Então, essa lei ela é válida para reações que ocorrem em mais de uma etapa, em uma ou mais de uma etapa, e ficou conhecida como lei de Hess, certo? Nada mais fácil do que entender o que é a lei de Hess do que fazendo um exemplo, um exercício. Então, vamos lá. Está querendo que a gente calcule o ΔH, a variação de entalpia, dessa reação aqui, ó. É uma reação de hidrogenação. C2H4 mais hidrogênio, formando C2H6. Então, aqui nós temos os reagentes e os produtos. Só que nós não temos aqui, por exemplo, o valor de entalpia de formação dos produtos. Então, não dá para usar o ΔH. Nós não temos o ΔH de formação, né? Nós não temos aqui a energia, o valor da energia de ligação. Então, também não tem como usar a entalpia pelo cálculo de energia de ligação. Só que o exercício nos forneceu o quê? Várias equações e os seus valores de variação de entalpia. E aí a gente observa que não é a equação que nós temos aqui, mas a gente tem as substâncias que tem aqui nessa equação que a gente quer descobrir o valor de entalpia. E aí, como que a gente vai fazer, professora? Nós vamos manipular essas equações de tal forma que nós iremos chegar aqui nessa equação final. Como que a gente faz? Por exemplo, se você copiar apenas a equação, o valor de entalpia permanece o mesmo.
Professor, eu não estou entendendo. Então, vamos por etapas. Aqui, ó, o C2H4, nessa substância aqui, ó, desculpa, C2H4, nessa reação aqui, ela é reagente ou produto? Reagente. A mesma substância aqui, ela também está como reagente. Então, nessa situação aqui, ó, não é a mesma equação. Novamente, repito. Mas essa substância, ela está aqui como reagente e nessa equação aqui, ela também está como reagente. Então, vou pegar essa equação com o valor de entalpia e repetir. Então, vamos lá, repetir. Depois, o gás hidrogênio, o hidrogênio aqui, ele é reagente. Das equações que foram fornecidas, aqui o hidrogênio também é reagente. Então, eu simplesmente vou pegar essa equação com o valor de entalpia e transcrever, repetir. Agora aqui, gente, o C2H6, ele é produto. E na equação que nos foi fornecida, uma equação aqui de combustão, todas elas, né, são reações de combustão. Nessa reação de combustão aqui, a substância ela é reagente e aqui ela é produto. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho que ter a minha substância como produto também. Então, eu vou inverter. O que aqui é reagente, eu vou transformar em produto. O que é produto, eu vou transformar em reagente. Inverter. Toda operação que você fizer com a equação, você também tem que fazer com o ΔH. Se eu estou invertendo a equação, eu tenho que inverter o sinal da entalpia. Então, aqui eu repito, invertendo. O que era reagente virou produto. O que era produto virou reagente. E aqui também inverti o sinal. Então, gente, se você inverte a equação, inverte o sinal. Se você multiplica toda a equação, por exemplo, por 2, você também vai multiplicar a entalpia por 2 e assim sucessivamente. Tudo que se fizer com a equação tem que fazer com a entalpia, porque a entalpia é referente à equação, certinho? E aí, a gente vai fazer um somatório, mas a gente vai cortar as substâncias que aparecem simultaneamente no reagente e no produto. Então, a primeira substância, oxigênio. Oxigênio está aqui aparecendo nessa, aqui e aqui. 3 mais meio, se vocês fizerem aí o somatório, vai dar 7 meios. Então, eu tenho 7 meios de oxigênio no lado dos reagentes e 7 meios de oxigênio no lado dos produtos. Então, a gente pode cortar, é a mesma quantidade. Agora, outra substância que repete, olha, o CO2, eu tenho 2 moléculas de CO2 do lado do reagente e aqui, ó, desculpa, do lado do produto e 2 moléculas de CO2 do lado do reagente. Então, posso cortar. E por último, a água, ó, 3 moléculas de água aqui, do lado do reagente, 3 moléculas de água aqui do lado do produto. Também corto. Tem mais alguma substância repetindo? Não. Então, agora eu faço o somatório de todas as substâncias que restaram. Então, restou aqui C2H4 do lado do reagente, mais gás hidrogênio do lado do reagente, formando C2H6 do lado do produto. Chegando, então, à equação que eu quero calcular o ΔH. O mesmo que a gente fez aqui com as reações, nós vamos fazer com o ΔH. E aí, quando a gente somar esses valores, fizer esse somatório, a gente vai achar um ΔH igual a menos 32,3 kcal, que corresponde, então, à variação de entalpia da reação, chegando assim a resposta. Certo? Compreenderam? A lei de Hess é exatamente isso. Vamos às atividades? Primeira atividade. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores em um cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é, então, monóxido de carbono mais meio gás oxigênio, formando o dióxido de carbono. Sabendo que as entalpias da reação citada abaixo são, então aqui a gente tem entalpias de reações de combustão, né? Pode-se afirmar que a reação inicial é, então aqui, gente, nós vamos manipular essas duas equações para a gente chegar nessa equação aqui. Então, vamos lá?
CO. CO aqui, aqui é reagente e aqui é produto. Então, nós vamos repetir essa equação, mas invertendo. O que é produto vai virar reagente, o que é reagente vai virar produto. E o mesmo ocorre aqui com ΔH, a gente inverte, certo? E aqui, ó, o CO2, ele é produto, e aqui também é produto. Então, a gente vai somente repetir. Tem alguma substância que está repetindo do lado dos reagentes do produto? Tem. O carbono grafite. Então, aqui nós podemos cortar esse com esse, certo? E outra substância que também está repetindo é o oxigênio. Só que a gente não consegue cortar por completo. Então, a gente faz aqui o somatório. Monóxido de carbono mais. Tem 1 mol desse lado dos reagentes e meio mol do lado dos produtos. Sobrando, então, meio mol do lado dos reagentes. E o produto aqui, o único que sobrou, é o dióxido de carbono. Então, fiz o somatório aqui também eu vou fazer o somatório. Então, o ΔH, eu vou encontrar menos 67,7 kcal. É uma reação endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, por quê? Sinal de menos implica que está liberando energia. Então, nós chegamos à resposta, a letra C, exotérmica, e libera 67,7 kcal de energia. Atividade 2. O elemento químico tungstênio, W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou bório, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, WC, sólido, muito utilizado em esmeris, lixas para metais, etc., podendo ser obtido pela reação. Então, carbono, grafite mais tungstênio, formando o carbeto de tungstênio. A partir das reações a seguir, calcule o ΔH de formação do carbeto de tungstênio. Então, deu aqui equações. Nós vamos manipular essas equações de combustão para a gente chegar aqui na entalpia da formação aqui do carbeto de tungstênio. Então, vamos lá? Então, a primeira substância aqui é o grafite. Só que nosso espaço aqui está um pouquinho pequeno, então vamos para o próximo slide. É a mesma coisa, eu repeti as equações. Então, aqui a primeira substância é o grafite. Então, eu vou nessa segunda aqui que também tem o grafite, carbono grafite. É reagente aqui, também é reagente na mesma quantidade, 1 mol. Então, eu simplesmente vou pegar essa equação e reescrevê-la. Próximo, tungstênio. Então, a reação de combustão do tungstênio é aqui, essa primeira. Então, é reagente, também é reagente, eu só vou repetir. E aqui, ó, o carbeto de tungstênio, aqui ele é produto e aqui ele é reagente. Então, essa equação eu inverto e o valor de entalpia de combustão também é invertido. Agora, vamos às substâncias que estão se repetindo, tanto do lado do reagente quanto do lado do produto. A primeira substância que está repetindo aqui é o oxigênio. Então, 1 aqui do lado do reagente, mas 3 meios também do lado do reagente, 1 com 3 meios, 5 meios, que corresponde a 5 meios que está aqui do lado do produto. Então, a gente pode cortar. Outra substância, aqui, ó, que está repetindo tanto o óxido de carbono, né, quanto esse trióxido de tungstênio. Então, aqui, ó, a gente pode cortar 1 com 1 e aqui 1 com 1, certinho? Então, sobrou um grafite mais um tungstênio, formando o carbeto de tungstênio. O mesmo, a gente fez o somatório aqui, a gente faz o somatório com os ΔHs. A gente chega como resultado menos 38 kcal. Resposta, letra C. Atividade 3. Sabendo que os calores de combustão do enxofre monoclínico e do enxofre rômbico são, respectivamente, menos 297,2 kJ/mol e menos 296,8 kJ/mol, calcule a variação de entalpia na formação de 1 mol de enxofre rômbico em enxofre monoclínico. Então, vamos lá. Deu aqui os valores, né, de entalpia de combustão, tanto para o enxofre monoclínico, tanto para o enxofre rômbico. E aí está querendo saber a reação do enxofre, 1 mol de enxofre rômbico se transformando em 1 mol de enxofre monoclínico. Então, a gente vai manipular essas equações para a gente chegar aqui nessa reação final. Então, aqui, ó,
O rômbico tá reagente, reagente, então eu peguei aqui só repetir a equação. E aqui, ó, o monoclínico tá como produto e aqui como reagente. Então, essa equação aqui eu vou copiar invertendo. Tanto o reagente vai se transformar no produto, quanto aqui o valor de entalpia, certo? E aí, a gente vê que tanto o oxigênio a gente pode cortar, quanto o dióxido de enxofre, chegando então a 1 mol de enxofre rômbico se transformando em 1 mol de enxofre monoclínico. Fazendo o cálculo aqui, nós achamos que a variação de entalpia da formação do enxofre rômbico ao enxofre monoclínico é de 0,4 kcal/mol. É uma reação endotérmica. Certinho? Chegamos então à resposta final. Atividade 4. Dadas as equações termoquímicas, então, reações de combustão aqui formando o dióxido de carbono. Só que na primeira situação é carbono-grafite e a segunda carbono-diamante. Está pedindo para a gente calcular a variação de entalpia do grafite, 1 mol de carbono-grafite, se transformando em 1 mol de diamante. Gente, o exercício é a mesma coisa dos demais. Nós vamos olhar aqui o carbono-grafite. Nessa reação está como reagente e aqui também como reagente. Então, essa equação eu simplesmente repito. Aqui, o carbono diamante é produto e aqui reagente. Então, essa aqui eu vou inverter. Inverto o produto com reagente e inverto o sinal de ΔH, certo? A gente pode cortar o dióxido de carbono quanto os oxigênios que estão sendo repetidos em lados opostos da equação. Então, corto o oxigênio, corto o dióxido de carbono. Fazendo aqui o somatório, só sobrou carbono-grafite se transformando em carbono-diamante. E a variação de entalpia, ela é positiva, ela é endotérmica, no valor de mais 1,9 kJ. Chegamos, então, à resposta das atividades 4. Última atividade, atividade 5. Na estratosfera, os CFCs provenientes dos propelentes de aerosol e o gás oxigênio absorvem radiação alfa de alta energia e produzem, respectivamente, os átomos de cloro, que têm efeito catalítico para remover o ozônio, e átomos de oxigênio. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas. Então, aqui temos duas equações termoquímicas. Gás, oxigênio, se reagindo com o cloro e ozônio reagindo com cloro. Qual o valor da variação de entalpia em quilocal para a reação de remoção do ozônio, representado pela equação abaixo? Então, gente, nessa equação aqui, o ozônio é reagente ou produto? Reagente. Então, aqui também é reagente. E o oxigênio, gente, ele é reagente aqui e aqui ele é produto. Então, por isso que essa primeira equação aqui a gente copia invertendo e a segunda a gente copia igual, né? Porque aqui o oxigênio é como produto, então a gente tem que inverter, inverte também o sinal. Certinho? Então, aqui, ó, quais são as substâncias que estão repetindo do lado reagente e produto? Então, esse óxido de cloro está repetindo aqui e aqui, a gente pode cortar. E o cloro também está repetindo, a gente pode cortar. Certinho? Então, fazendo um somatório aqui, ozônio, reagente. Esse oxigênio aqui, reagente. E 2 gás oxigênio, produto. ΔH, menos 94. Resposta, letra A. Muito tranquilo essa semana, né, gente? As atividades, elas são todas com o mesmo raciocínio. Recomendo que vocês façam outras atividades sobre lei de Hess. Cai muito, gente, muito em prova e é muito importante. E como vocês viram, é tranquilo. Então, se vocês gostaram dessa aula, deixa o like. Se não entendeu alguma coisa, deixa um comentário, vai ser um prazer enorme poder responder e ajudar. Certo? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!